E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando a grande vitória do nosso Verdão em cima da LDU. Palmeiras está em mais uma final da Libertadores. Em uma noite mágica no Allianz Parque, o Palmeiras reveste uma situação complicada. Palmeiras tinha levado 3-0 no jogo de ida lá na casa da LDU, mas o Verdão, galera, fez uma grande festa. A torcida do nosso Verdão no Allianz Parque e o Palmeiras conseguiu. Palmeiras 4, LDU 0. Palmeiras e Flamengo em mais uma final, galera. Palmeiras que pode ser tetracampeão da Libertadores. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Imagina em 2 horas e 25 que a gente não vai fazer aqui. Roger. E aí, dona Mari? Tudo bem? Qual o assunto do dia? Ah, não sei, né? Não aconteceu nada assim de extraordinário pra gente ter 2 horas e 25. Então, mas eu acho que não aconteceu nada de extraordinário mesmo. Eu acho Você tá que... brincando. Não, tô falando sério. Você lembra que sexta-feira passada a gente estava aqui, pós-derrota do Palmeiras para a LDU. O que eu falei? Que não me surpreenderia, não seria surpresa para mim o Palmeiras classificar. Se o Palmeiras classificasse, foi verdade também. Então, e porque eu achei um jogo porque tão não foi natural. uma virada qualquer, foi uma virada inédita. Sim, mas eu tô fugindo dessas narrativas de... O conteúdo, né, a questão da remontada, ela é maravilhosa. Mas um jogo em si, para mim, foi tão natural. Você já esperava? Tão normal, assim. Não, porque foi um jogo que não é aquele drama todo, aquele jogo épico. Que, mas você larga de 3 atrás. Tudo bem, mas o Palmeiras, para mim, ele jogou de forma natural. Ele não precisou fazer força para ganhar de 4-0 ontem. Foi um jogo, para mim, tão simples do Palmeiras, que parece que vira ser epopeia, né? Mas, cara, eu achei... O jogo foi me contando e eu sentado assistindo, eu falei assim, vai chegar nos 3, nos 4, no que precisar o Palmeiras fazer, ele vai fazer hoje, sem drama. E foi o que aconteceu. Um time bem escolhido pelo Abel, né? O Alan já está pedindo passagem há bastante tempo e fez um jogo soberbo, perfeito, né? O moleque jogou muito, jogando como ala, né? Ou muitas vezes como ponta, porque o Bruno Fux... Ele virava lateral, ele virava terceiro zagueiro, ele às vezes encostava na frente para dar um suporte como volante. Então essa parte híbrida do Bruno foi muito interessante para fazer funcionar o Alan. Mas, cara, fiquei muito satisfeito de ver o Palmeiras em nenhum momento desesperado, em nenhum momento... Sabe aquilo que a bola sai correndo, todo mundo atrás da bola para pegar, faz um gol, sai correndo... Nada. As coisas aconteceram gradativamente, como tinham que acontecer, naturalmente, sem fazer força, sem fazer drama. E foi muito legal o jogo do Palmeiras. O Palmeiras não foi ameaçado longe disso, hora nenhuma. E eu acho que chega na final com todos os méritos possíveis. Todos. E escancara para mim, a diferença abissal dos times brasileiros para os times sul-americanos na Copa Libertadores. É só apertar o acelerador um pouquinho que não tem adversário na Sul-América, na América do Sul, para Palmeiras e Flamengo. Não tem. Eu ia falar isso, hein, Serginho? Times brasileiros ou Palmeiras e Flamengo? Porque ontem a gente viu, esse confronto acabou escancarando, estou contigo. Mas eu acho que eu não faria essa ressalva, não. Achei incrível o que o Palmeiras fez. Não é incrível a história, mas eu tô falando do jogo jogado. Sim, o jogo jogado, 90 minutos. É porque eu não sou torcedor. Com controle de quem não estava perdendo de 3, isso é verdade. De nenhum time. Então eu assisto o jogo os 90 minutos. É lógico que a história é contada, a atmosfera, os torcedores, eles vivem isso e tem que viver mesmo. Mas para mim, que analisa o futebol, para mim é uma vitória normal, natural, sem fazer força do Palmeiras. Maravilhosa. Foi tudo isso mesmo. Só que eu acho que Palmeiras e Flamengo acabam... E aí volto a dizer, escancara. Mas é uma diferença, um abismo de diferença de Flamengo e Palmeiras para qualquer time sul-americano, qualquer. Porque o São Paulo não fez o que o Palmeiras fez, o Botafogo não fez o que o Palmeiras fez. Então, acho que a gente tem que valorizar essa atual campeão. Estamos ainda falando do atual campeão da competição. Serginho, boa tarde também. Boa tarde, Mari, Roger, Felipe.
E, Calma aí, olha, atual campeão da competição? Botafogo. Ah, tá, sim. Eu vou dizer o ele seguinte, deu, ele eliminou. Não, achei que tu era o Palmeiras. Eu falei, não, é o Botafogo. Eu concordo basicamente na essência do que o Roger está falando, mas eu não posso... a minha discordância é brutal em relação ao tom do Roger. O tom do Roger é um tom muito técnico, muito... como se a gente estivesse analisando uma obra de engenharia. Futebol, esporte não é obra de engenharia, tem outras coisas envolvidas. Eu ontem vi o jogo, um amigo meu, vizinho, coisa e tal, Colorado, né? Que não tem nada a ver com Palmeiras, nem a favor, nem contra. Ele é muito colorado, isso sim. No meio do jogo, o cara estava torcendo que nem um palmeirense, porque eu acho que ficou um pouco esse sentimento de um jogo épico. Eu acho que foi épico ontem, épico. Eu não consigo ver uma outra palavra, pelo seguinte, porque eu achei extraordinário, eu achei que não ia passar, por uma questão de, poxa, tem que dar tudo certo. É muita coisa para dar certo, né? Você não pode ter expulsão, era uma arbitragem extremamente perigosa, um juiz fraco, né? E louco. Eu acho que ele é bem malucão nas decisões e já provou isso em jogos anteriores. Então, a chance desse cara estragar o jogo era grande. Ele não estragou. Ele foi ontem, né, a arbitragem não passou pela conversa. E as coisas começaram a dar certo, mesmo que o gol até do Palmeiras tenha demorado um pouquinho, né? Porque teve umas 2, 3 chances boas ali e o gol não saiu, só foi sair ali 19 minutos. E geralmente quando você faz um gol nessas condições, um estádio inflamado, o Palmeiras iria normalmente para cima e empilharia um monte de chance. Não empilhou tanta chance. Não teve aquela chance iminente do segundo gol e o tempo foi passando e aí vem o gol do Bruno Fux ali no finalzinho. Aí vem o segundo tempo, me chamou muita atenção as substituições do Abel pela exatidão, né? Porque ele fez mexidas muito boas e mais do que isso na hora certa, né? Quando o time está ajustado, está pressionando o outro, o técnico não quer mexer, né? Eu não vou mexer porque eu tô chegando na área, eu estou construindo jogadas. Mas o Abel sentiu, puxa, eu preciso botar um pouquinho de oxigênio, né? E ele tirou um dos melhores do jogo, na minha opinião, que era o Sousa, né? Só que o Sousa já estava cansado, né? E as coisas começaram a andar. Então, assim, só para terminar essa abertura, eu queria destacar 3 pessoas. Tem vários para destacar e a gente vai destacar hoje. Mas, claro, o Abel não tem como não falar dele, né? Acertos, e eu acho que o maior acerto não foi na escalação. Eu acho que o maior acerto do Abel ontem foi o tom que ele conseguiu passar para os jogadores no vestiário. Porque era um Palmeiras com senso de urgência, sabia que tinha pouco tempo, né? Ficou aquela brincadeira, né? 45 minutos, 90 minutos é muito tempo, né? No Allianz, e não é. 90 minutos não é muito tempo para fazer 3 gols, quando você precisa fazer 3 gols. O Palmeiras precisava e fez 4, né? Fez 4. Então, assim, o Abel conseguiu botar uma pilha nos jogadores, mas a pilha certa, não a pilha aquela que te provoca expulsão e super afobação. Teve gente afobada, teve momentos errados ali, mas no geral, muito bem. Tem que destacar, para mim, o melhor em campo disparado, que é o menino, né? O que o Alan fez ontem, uma coisa assim, um jogador que não errou praticamente nada, o jogo inteiro. Foi um jogo perfeito dele. Né? E olha que ele tinha uma tarefa que era defender um pouco, pelo menos. Nem precisou, ele só atacou quase. E tem que destacar o Veiga, né? Porque vamos entrar daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Veiga com mais detalhamento, mas o fato é o seguinte, esse cara, ele saiu quase que escorraçado pela torcida uma semana antes. Poxa, o Veiga entrou, foi o erro do Abel, coisa e tal, o erro do Abel. E claro, o erro do Veiga, porque ele não jogou bem no primeiro tempo do jogo. O Veiga não pode mais jogar no Palmeiras. O Veiga não pode mais jogar, o Veiga acabou. Aí o cara tá no banco e o cara entra e eu não vou dizer que ele mudou o jogo, né? Porque o jogo estava já favorável, mas ele deu um plus a mais adicional, incrível, né? E extremamente eficiente. A primeira bola que ele toca é quase gol de falta, né? Então, assim, é impressionante a cabeça desse cara para fazer isso e também, né? Teve até um pênalti para bater e resolver o jogo. Então, esses 3 caras, Abel, o Alan e o Veiga, para mim,
São os 3 grandes nomes da noite, numa noite que teve mais nomes. Andrés Pereira não entra nessa conta não, Bastos? Entra. Que jogo, né? Entra. Que classe, né? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Roger, Serginho, pessoal de casa. Assim, o Palmeiras fez um jogo histórico, fez um jogo muito concentrado, isso que o Abel pedia ali do lado do lado de fora do campo, né? Mas aí, se a gente observar, com 25 minutos teve a primeira falta do jogo. 25 minutos. Ou seja, o Palmeiras tentou o tempo inteiro, conseguiu gol com 19. E não fez falta, foi brigando na bola. Geralmente, quando você está precisando, você acaba ultrapassando certas coisas. Falta cartão e você está querendo o resultado. O Palmeiras não. Foi concentrado os 90 minutos, sabendo o que tinha que fazer. Para mim, foi um jogo que, olhando o jogo, eu torcendo para o Palmeiras, torcendo para uma final brasileira, eu via que o Palmeiras tinha um controle do jogo, mas era preciso fazer o gol. O Palmeiras foi superior, o Palmeiras é superior. Palmeiras e Flamengo são 2 times, assim como o Roger falou, para mim, assim, mas é muito distante o terceiro colocado. Mas é muito distante. Assim, tecnicamente, de estrutura, de investimento, o Palmeiras gastou mais de 700 milhões em contratação. O Flamengo, idem. Então, a gente já vê a diferença do terceiro colocado, que gastou 200. É 500 milhões o abismo de diferença só de investimento. E essas 2 equipes estão na final por mérito. E o Palmeiras ontem fez um resultado histórico, porque concentrado os 90 minutos, sabendo o que precisava fazer e muita coragem do seu treinador de botar 6 atacantes, né? Porque começou um jogo com 3, 1, 6. O 1 era um meia, que se a gente for lembrar, ele é um meia atacante. Ele não é um volante... Andrés Pereira. Não é um volante que fica ali na frente da zaga, combativo, não. Ele é um meia atacante. O Abel ele foi muito corajoso e sabia também da importância do jogo. Isso também ajuda, inflamou os jogadores de maneira certa, como muito bem disse o Serginho. E os jogadores entraram em campo. O que mais me chamou a atenção foi a primeira falta com 25 minutos. Geralmente você pica o jogo, até pela LDU também, você vai picando o jogo, vai tirando a velocidade do jogo. Não, o jogo foi jogado, o jogo foi até os 25 minutos, sem falta nenhuma. Sem falta nenhuma. Eu anotei no meu telefone, não é possível, é a primeira falta do jogo. 25 minutos, não é possível. É que até rolaram umas, o Rodan foi deixando rolar também, e o Rodan né? também foi passando. E é a primeira vez que eu vejo um juiz fazer cera. Ele fez cera ontem, né? Ele amarrava o jogo, aí ia ter uma falta, ele não deixava andar. E nem isso enervou os jogadores do Palmeiras. Então, parabéns ao torcedor também palmeirense que fez valer a atmosfera. Eu digo sempre, dentro de campo, ninguém morre de grito, né? Dentro de campo é 11 contra 11. Mas é importante que a atmosfera te ajude. Ontem, a torcida do Palmeiras foi importantíssima para que eu conseguisse esse resultado histórico. Muito bem. Veiga já está pronto, já consigo colocá-lo na conversa. Então, vamos fazer isso agora. Porque, olha, Rafael Veiga, seja muito bem-vindo. A gente está falando, sei que você estava ouvindo aqui, né, um pouquinho da nossa conversa. A gente está falando muito dos personagens do jogo, muito do Alan, que já vinha pedindo passagem, muito do Andrés Pereira, que já vinha fazendo jogos seguros. Mas eu diria, e ensaiei fazer isso na nossa abertura, que você é a cara desse diferencial do Palmeiras, que a gente exalta tanto pelo mental. O que você fez ontem, vindo especialmente de uma semana, em que eu tenho certeza que você viu, leu, ouviu muitas críticas a seu respeito, torcedores questionando se ainda era atleta de Palmeiras, e ontem você decide o jogo, chamando a responsabilidade para cobrar um pênalti no momento em que você não está vivendo o auge, né, da confiança. Então essa é a minha primeira pergunta. Primeiro, parabéns por tudo que você e o Palmeiras mostraram ontem. Da onde você tirou essa confiança toda para fazer o que você fez ontem? Boa tarde, Mari, Serginho, Roger, Felipe, prazer estar falando com vocês. Na verdade, eu sabia que aquele momento ali eu tinha que realmente bater o pênalti, não sabia o que ia acontecer, mas eu tinha que ser, acho que, fiel comigo e com aquilo que eu acreditava. Eu falei em uma entrevista ontem que não tinha problema se fosse para alguém errar, eu erraria, mas eu queria muito fazer, né, aquele gol, né? Então, que bom que tudo deu certo, eu fico feliz aí pela noite, pelos 2 gols, realmente foi uma noite especial. Você tem a sensação do Popular tirou um piano das costas? Você tem, porque eu acho que o normal seria esse, né? Se sair daquele jogo, depois do que você fez, sair, óbvio, muito feliz, realizado e com a possibilidade de disputar mais uma final, mas sobretudo aliviado, não?
Não, aliviado por a gente, como um time, conseguir reverter um resultado que era grande, né, a vantagem deles. E acho que aliviado por mais uma final, para a gente conseguir chegar a mais uma final e a gente provar que a gente consegue fazer coisas grandes, né, quando tá todo mundo junto e acreditando. Então, acho que aliviado por isso. Meu camisa 10, que usa a 23, né, se não me engano. Mas é um 10 clássico. E ontem, quando entra na função dele, como ele pensa o jogo, a gente está mostrando o gol dele, né? Mas o tapa que ele dá pro Vitor Roque, né? Sem ver, de costas, para deixar o Vitor em condição, depois de fazer a jogada para a infiltração dele, para fazer o terceiro gol, é jogada de craque. E algumas vezes, em alguns papéis, né, principalmente no jogo de ida lá em Quito, você é deslocado pelo lado do campo, assim, né, para fazer algumas funções mais táticas e tal. Qual é essa diferença que muda no teu perfil quando você está um pouco mais liberado, quando você está jogando nessa região central, olhando todos os lados do campo, com muita movimentação na tua frente para poder escolher sempre as melhores jogadas? É muito, muito diferente ver você jogar assim, nessa função, pelo menos para mim, cara. E parabéns ontem pela grande atuação e por essa grande classificação do Palmeiras. Valeu, Roger. Então, acho que eu gosto muito de jogar ali perto da área, perto do gol, né, chegando. Eu sei que eu tenho isso muito forte, que é a chegada na área, a infiltração, né, e eu acho que quando acaba jogando ali mais perto do gol, mais perto da área, você consegue achar melhores espaços, né, mas eu acho que desde quando eu cheguei no Palmeiras em 2017, eu joguei praticamente em todas as funções, em todos os lados ali da frente, mas realmente, como você falou, onde eu sinto mais confortável é mais ali perto do gol, né, porque eu acho que eu tenho um poder de decisão muito bom e eu acho que isso me valoriza ainda mais também. E com esses dois moleques na tua frente aí, de altíssimo nível, numa confiança alta, né? Porque a escolha do Abel, né? Ele tem sido o Flaco um pouquinho mais por trás, chegando no Roque. Mas quando você faz essa função e tendo os dois na tua frente, né? E um avião do lado direito, que estava o Alan ontem, cara, o leque de opções para quem raciocina o jogo como você, para encontrar essas bolas, facilita demais, né? Você jogou, você sabe, então muito do passe que o meia vai dar depende do movimento do atacante, da velocidade que ele faz o movimento. Então, eu sei da velocidade e o quão forte é o Vitor Roque, né, e na hora ali do primeiro gol eu vi, né, que ele estava meio que no mano com o zagueiro, tinha um espaço em profundidade, e a verdade é que chegou no momento do jogo que a gente precisava arriscar, e eu, né, tentei dar aquele passe ali, ele foi muito feliz também, teve uma calma absurda dentro da área para achar um passe que não é fácil, né, e daí depois eu consegui infiltrar, né, mas realmente ele, Flaco, estão num momento incrível, né, e o Alan, ontem o que ele jogou foi surreal, não parecia que ele tinha só 21 anos. Muito bem, Veiga, eu queria Bom, primeiro, só lembrar que em condições normais, o meu WhatsApp aqui já estaria inundado de informações, dados teus, que o Acas teria me mandado, né? E o assessor do Veiga por muitos anos, do Palmeiras, não está mais entre nós. Palmeirense está realmente feliz em algum lugar, muito feliz em algum lugar que certamente ele deve ter. Eu nem sabia que ele tinha falecido. Ele faleceu tem muito tempo? Não, é recente, não, mês passado. Meus pêsames ao Rafa também, que era um amigo próximo. Eu encontrei até o pai do Veiga no velório lá do Acácio, mas enfim. Eu queria falar um pouquinho sobre o pênalti, porque tem uma conversa tua ali, né, com o Flaco. Eu queria saber se chegou a ter quase uma disputa ali, quem é que falou, como é que foi esse diálogo. E o que você pensou no pênalti, né? Eu vou dar uma paulada, eu vou dar o pênalti de segurança no meio, porque eu fiquei com a impressão que aquela bola saiu um pouco baixa demais. Se o goleiro mete o pé, ele talvez pegasse ali, né? O que você queria com aquele pênalti? Não, quando saiu o pênalti, o Flaco perguntou se ele podia bater. Eu falei que dessa vez eu que ia bater o pênalti.
E daí eu só fiquei, né, concentrado ali, o Vitor ficou com a bola na marca do pênalti, eu fiquei me concentrando. Né, realmente eu queria bater no meio, a bola saiu um pouco mais baixa, né, do que eu queria, mas que bom que foi gol, né? Quando eu treino um pouco mais alto ali, realmente. Mas eu acho que é isso, eu acho que o momento do pênalti eu estava muito convicto do que eu queria fazer, do que eu ia fazer. Então, pô, não dava para ser o Flaco que batia esse pênalti. Acho que outro momento ele bate, mas ontem era meu momento. Hoje não, né? Hoje não. Veiga, se você estivesse aqui sentado com a gente... Ei, desculpa, Baixo, você ia falar, eu te interrompi aqui. Diga lá. Vou perguntar um pormenor de quem já esteve dentro de campo. Aquela primeira bola ali que você entra... eu sei que é muito importante o primeiro toque na bola, mas a primeira bola que você toca é uma falta. E aí, geralmente, quando eu estava dentro de campo, a primeira bola para mim era muito importante para ganhar confiança dentro do jogo. Então, aquela primeira falta, você viu que você bateu bem a falta, você entrou no jogo realmente ali, não só de entrar no jogo e ter aquela cobrança de falta, até porque o teu companheiro que estava dentro de campo também bate muito bem, que é o Andrés Pereira. E ali você pediu para bater a falta e você viu que ia ganhar confiança dentro do jogo com aquilo, por tudo que você tinha passado na semana, e isso te fez ganhar confiança dentro do jogo e fazer os gols que você fez, e parabéns pela classificação. Deixa eu só dar um complemento, porque depois da falta foi escanteio, né? O goleiro pegou, aí ele sai correndo para bater o escanteio e quer bater rápido, o Bandeirinha... Bandeira 2 vezes entra na frente dele. Quase que ele atropela o Bandeira ali. Foi, na verdade eu estava confiante assim, com o nosso jogo como equipe, e eu estava confiante que alguma coisa boa ia acontecer comigo ontem, né? E na hora que sai a falta, o Bandeira pergunta se ia fazer agora, né? A substituição, eu falei, não, tem que fazer agora, que eu quero bater essa falta aí. Eu falo para os caras lá que tá na bola esperar que eu ia bater a falta, e peço pro Bandeira acelerar lá. E aí é um pouco do que o Felipe falou, o primeiro toque é importante, então eu falei, cara, eu já tô aqui, estava um pouco longe, falei, mas eu vou chutar, né, vai que é gol, né, e acabou ali que o goleiro fez uma defesa, naquilo óbvio dá uma confiança a mais, e aí eu fui bater o escanteio rápido, querendo, né, jogar logo, e o Bandeirinha não deixando, não sabia o que estava acontecendo, eu acelerado, mas que bom que deu tudo certo, né, mas eu acho que às vezes essa vontade de ganhar, vontade de fazer gol, de ajudar, fez com que eu entrasse um pouco pilhado, assim, né? Porque eu sabia que tinha alguns minutos, e por mais que eu bato o pênalti, eu não estava querendo ir para a disputa de pênalti, não, ser bem sincero. Melhor resolver logo, né? Deixa eu voltar aqui no tema, porque você usou a palavra confiança. Você estava confiante de que ontem alguma coisa boa ia acontecer com você. Vou usar o recorte de Libertadores. Na campanha contra o Flamengo você foi titular absoluto, na campanha contra o Santos titular absoluto. Esse ano você vive algo que, dentro da competição, é atípico, né? São 3 jogos como titular, 5 partidas saindo do banco e enfrentando críticas de parte da torcida que parece que não lembra muito o que você já entregou para esse Palmeiras. E você usou, de novo, a palavra confiança. A gente exalta muito esse mental do Palmeiras. Você tem algum profissional te acompanhando? Porque eu fiquei realmente impressionada com o que você fez depois de uma semana tendo visto tudo que aconteceu, toda a repercussão daquela partida de ida e do 3-0, né? Que fez, inclusive, com que o feito do Palmeiras que a gente viu ontem fosse inédito. Nunca aconteceu isso. Você tem algum profissional que te acompanha? Você faz algum trabalho para mental, assim mesmo, pessoal? Como é que é isso? Eu tenho, sim, psicólogo, terapeuta, mas não para falar especificamente do futebol em si, né? Acho que é para falar de mim, da forma como eu penso, como eu ajo. Eu sou um cara que defendo muito e valorizo muito os profissionais dessa área. Acho que o futebol você começa ganhando ou perdendo primeiro na cabeça. Então, para tudo na vida, a gente tem que estar com a cabeça boa para conseguir render. Eu, como jogador, vocês aí como apresentador, como repórter, né, acho que tem que estar com a cabeça boa. Felipe e Roger jogaram, sabe o quanto que isso é importante, e eu sempre vou valorizar e nunca vou ter receio, nem medo, nem vergonha de falar isso. Acho que
Assim como a gente cuida, sei lá, do nosso cabelo, escova o nosso dente, a gente tem que cuidar da nossa cabeça também. Mas assim, durante a semana, o que aconteceu, eu não falei nada específico com ninguém. Isso é um negócio muito meu, assim, com o que eu já vivi, né? A gente já sabe o caminho das pedras, vamos falar assim, por tudo que eu já vivi. Então, eu sabia o que eu tinha que fazer e, eu repito, estava muito confiante e já falei em outras entrevistas. Eu ficava falando no banco para mim, né, repetindo para mim que eu faria o 4º gol e eu não sabia como é que ia acontecer, eu ia fazer o 4º gol. E quando eu faço o 3º ali, eu continuei falando para mim que ia fazer o 4º gol e deu certo. Então, não sei como que as pessoas vão chamar isso, mas eu acho que a gente tem que ter uma confiança primeiro na gente antes de qualquer outra pessoa, né, para as coisas darem certo na nossa vida. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!